Salve, salve, gurizada medonha! Tá começando mais uma edição do Radar nesta segunda-feira, só com dicas boas para tu curtir a semana. Nosso programa chega aí na tua TV, no canal 7 e nas outras telas, direto no site tve.com.br. No cardápio de hoje tem a volta do comentário de cinema da Jaqueline Chala, videoclipes, sugestões da agenda cultural de Porto Alegre e aquele mergulho nos arquivos da TVE para relembrar quanta banda legal já passou por este palco sagrado da música do estado. A gente começa a brincadeira voltando um ano no tempo para assistir a apresentação da banda Recreio por aqui. O grupo, um dos novos nomes da cena de rock and roll da capital, lançou no finalzinho de maio seu novo EP, Foi Só Uma Fase, que tu já podes conferir nas plataformas digitais. Dá uma espiada aí em cenas da vinda deles aqui no Radar em 2025. Tanto te encontrar, tanto te fazer soltar. Do quanto eu me perdi, sem ter certeza e fazer a aposta. Meus olhos não sabem mais enxergar do que faltou, do que vai faltar. Viver sem precisar julgar, secar a roupa, ainda deixar dobras. Foi quando eu entendi, não adianta apenas dar as costas. As horas não passam mais sem pesar. Cada segundo sempre faltar, sempre vai faltar. As horas não passam mais sem pesar todo o esforço. Sempre faltar, sempre vai faltar. Não lembrar de nada e te ouvir falar pela primeira vez de novo e acreditar tão pouco nas palavras. Eu senti no teu olhar, sem precisar ouvir mais uma vez.
projeção é falha, é um desejo que se impõe, contaminando toda a minha fala. Quero sentir o teu olhar, sem precisar ouvir a tua voz, mas nada mais me falta, é um desejo que se impõe, contaminando toda a tua fala. Não sei se eu tô vendo, ou se é só o que eu quero enxergar. Quero sentir no teu olhar, quero sentir no teu olhar. Abandonar o saber da certeza que é ter sentido em permanecer, vendo o mar ao teu lado. Me transformo porque sei que não dá pra ficar parado na linha do tempo trançada entre nós que soltam. Desde quando não nos falamos mais, as palavras desafiam o significado. Eu sentir ao tentar entender em minha mente o sentido do amor. Quantas vezes vou me questionar se devo seguir insistindo, mas tenho uma expectativa de me achar e vou querer voltar. Como é doido atravessar mais um mês sem a beleza de ver o brilho do amanhecer. Quando entra o sol no teu quarto, me conforto porque errei. Nem tudo deve ser tão pensado. As vozes que falam quando eu tô calado são os nós que me amarram. Desde quando eu deixei pra trás a ideia, o sentido, significado.
de onde eu não estava afim e me encontrar. Já não basta mais apenas ser assim. Desse jeito eu não caibo em mim, nesse corpo estreito eu não vou ficar. Corpo que eu não escolhi, passo os dias a vagar, até a hora de partir. Passam os dias e tudo segue a mesma coisa. Xícaras, copos, panelas, restos de mim que eu deixei pra trás. Memórias que eu mesmo criei. De uma vida tão vulgar. Nada difere de você. Tá aí a banda Recreio no radar no ano passado. E um dos grandes pioneiros do rock no Rio Grande do Sul, eterno Foguete Luz, vai receber uma baita homenagem no Ocidente Acústico desta semana. O show, comandado pela banda tributo à obra do cara, Foguetaço, vai contar com a participação super especial do guitarrista Mimi Lessa, companheiro do Foguete nos grupos Liverpool e Bicho da Seda. A festa acontece na quinta, no Ocidente, e tu podes garantir teu ingresso no Simpla. A gente roda na sequência o clipe da Foguetaço tocando História, História, canção lançada pelo Foguete em 1998. Curte aí e já já a gente volta com o radar aqui na TVE. História é um pedaço de ontem. História é um pedaço demais. História traz de volta ao passado. História que o passado vai voltar. História fez da morte um descanso. História que a vida tem um fim. História e o sangue contaminado. História é continuar assim, olhando pra trás. Em nome da paz, despreza o sol e fala de amor. Mas não pode ver que a vida mudou. Quem sobreviveu se ultrapassou. Olhando pra trás, em nome da paz, despreza o sol e fala de amor. Mas não pode ver que a vida mudou. Quem sobreviveu se ultrapassou.
fácil demais. História traz de volta ao passado. História que o passado vai voltar. História vez da morte e um descanso. Salve foguete luz. História que a vida tem um fim, mas o legado não. História e o sangue contaminado. História é continuar assim, olhando pra trás, em nome da paz. Despreza o sol e fala de amor, mas não pode ver que a vida mudou. Quem sobreviveu e se ultrapassou, olhando pra trás, em nome da paz. Despreza o sol e fala de amor, mas não pode ver que a vida mudou. Quem sobreviveu se ultrapassou.
Tá tri. Tá aí a calabouço do Android com vinho barato e filme ruim. Os caras sobem ao palco do Casa Preta Estúdio no sábado no festival Rocha Dura Especial, uma celebração dos 25 anos desta baita produtora que há tempos vem agitando a cena cultural de Porto Alegre e região metropolitana. A festa também vai contar com as bandas Celofones e Excretines e os ingressos rolam na hora no esquema de colaboração espontânea. E chegou a hora do comentário de cinema da nossa parceira da FM Cultura, Jaqueline Chala. Qual é a boa hoje, Jaque? Olá, Messias e pessoal do Radar. Então, hoje eu tô aqui para falar de um pequeno filme iraquiano que está em cartaz na sala Norberto Lubisco, da Casa de Cultura Mário Quintana. As sessões são às 4h15 da tarde e o filme O Bolo do Presidente, do Hassan Hadi, é o filme que recebeu o prêmio Câmara d'Or, que é o prêmio que é dado aos realizadores estreantes lá em Cannes, e de fato é uma excelente estreia desse diretor. Um filme que se passa no Iraque, em torno de 1990, e mostra, a princípio, até uma paisagem surpreendente para a gente, que é um pântano na Mesopotâmia, que a gente sempre imagina Iraque, imagens desérticas e tal. Não, as personagens, que é a Lâmia e a avó dela, vivem nesse pântano e chegam de barco sempre a casa, vivem num ambiente de absurda pobreza, em plena ditadura do Saddam Hussein. E todo esse ambiente da ditadura é transportado para o microcosmo desse mundo da Lâmia, que é uma menina que está na escola ainda, a gente não sabe sobre os pais dela, provavelmente faleceram em alguma guerra. E a Lâmia, então, vive com a avó numa tremenda penúria, a avó trabalha no campo, e naquele momento, ela é despedida do trabalho dela no campo pelo seu empregador, né, uma senhora já de bastante idade. A gente vê que ela está com algumas dificuldades, inclusive para se manter a menina. E a Lâmia, então, quando vai à escola, apesar dela tentar se escafeder de todas as maneiras, ela acaba sendo sorteada num sorteio que é feito na escola para ser a pessoa que será responsável a fazer o bolo do presidente. Porque nessa época Saddam Hussein comemorava o seu aniversário, claro, em um tremendo fausto e luxo, e ordenava que seus súditos, né, fizessem cada um bolo em sua homenagem no dia de seu aniversário. E a Lâmia, infelizmente, é escolhida para fazer esse bolo sem ter sequer condições de conseguir a sua própria alimentação, e começa então uma espécie de uma fábula que a Lâmia, a avó, vão para a cidade para, a princípio, comprar os ingredientes, mas ela acaba fugindo da avó e se junta a um menino, que é o Said, que é o colega dela de turma, também vivendo uma situação extrema penúria, e os dois, entre muitas peripécias, vão em busca, então, dos ingredientes para fazer esse bolo. E o que o filme demonstra, né, o bolo do presidente, justamente é como a ditadura e esse tipo de ditadura sangrenta se mistura com a vida da população de uma maneira que ela está dentro do cotidiano e de todas as ações. Afinal, as crianças, quando chegam na escola, elas são obrigadas a recitar uma oração pela saúde do presidente. Quer dizer, Saddam estava em todas as partes e, ao mesmo tempo, essa onipresença dele era uma onipresença que não garantia à população nada dos direitos básicos de saúde, de alimentação. Quer dizer, tudo que a gente vê envolvendo o cotidiano da população é uma carência absurda. E, ao mesmo tempo, essa necessidade, essa obrigação de servir ao regime. A ponto de que a cada momento é cobrado que eles digam que dou a vida, o meu sangue por Saddam Hussein. E claro, né, com punições óbvias à vista, né? Quem não fizesse o bolo seria arrastado pela vila, seria arrastado no meio dos outros, cairia em desgraça e aí mesmo não conseguiria se levantar mais. E o que o filme acompanha, então, é esse périplo da Lâmia e do seu coleguinha, o Said, em busca desses ingredientes. Uma história assim que mistura um pouco
de comédia até, mas uma comédia assim bastante melancólica e dura sobre o que significa viver num regime desses. O filme, de certa maneira, lembra muito Ladrões de Bicicleta, do neorrealismo italiano, e tem muito a ver, então, com esse olhar infantil sobre as dificuldades da vida. E tem cenas realmente belíssimas, como a própria Lâmia vendo, ao se mirar no pântano, lá onde ela vive com a avó, vendo a face da avó ao mirar a sua face na água. Então são coisas assim lindíssimas e um filme realmente precioso, que está lá na Norberto Lubisco, em sessões às 4h15 da tarde, O Bolo do Presidente. E eu volto a falar mais de cinema lá no sábado, na Trilha da Tela da FM Cultura, a partir das 6 da tarde. Espero vocês lá, tá? ما تبي تروح روح أنا أبقى هنا وما أروح. ليش؟ لازم أسوي الكيكة. لو كنت أنا الرئيس تاكل كل الكيكات. Baita dica, Chala. E o Radar de hoje está chegando ao fim. Valeu pela tua sintonia. Se tu curtiu, não esquece de visitar o canal da TVE no YouTube, que tem todas as nossas edições lá na playlist do Radar, tá bom? A gente fecha a fatura hoje com o clipe do Isaac Hayes, tocando ao vivo o tema do filme Shaft, que foi o assunto do comentário musical do Zé Fernando na última quinta-feira aqui no Radar. Feito, Carreta, era isso. Um beijo e até amanhã.